Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou sócio fundador da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vou responder aqui para vocês, trazendo avaliação e análise dos nossos analistas, se a bolsa realmente está barata ou não, né? Dependendo do indicador que a gente pegar, está nos patamares mínimos, né? Pelo menos onde a minha memória alcança, tá? Claro que depende, né, pessoal? Depende da estratégia de cada um. A gente vai pegar uma visão aqui de curto prazo, uma visão de médio prazo e uma visão de longo prazo, e elas podem ser, inclusive, antagônicas, né? Uma estratégia dizer que é um momento bom para compra e outra estratégia dizer que não é um momento bom para compra. Isso não é uma questão de certo nem errado, mas de estratégia de prismas diferentes. Então eu pedi para o pessoal da análise aqui separar essas visões diferentes e elas que nós vamos discutir hoje. Começando, claro, com a visão aqui de curto prazo. E como nós comentamos sempre, né, pessoal, o importante é o investidor ele ter uma estratégia, né, independente se for uma estratégia de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo. Por exemplo, no curto prazo, nós utilizamos o gráfico, né, como auxílio, ele vai apontar os momentos de compra e os momentos de venda. Esse ano, apesar do Ibovespa estar com uma alta de 4%, ele vem caindo aqui desde o início do mês. Foi uma baixa pequena até agora, né, pessoal? 10% aí para o mercado é pouca coisa, é basicamente volatilidade de mercado, mas nesse momento a tendência primária do Ibovespa de curto prazo é baixista, né? Rompeu esse canal aqui de alta, o pessoal da análise aqui considera a tendência de baixa. Se vai cair, pessoal, se vai subir é outra história, o gráfico ele não serve para adivinhar o que vai acontecer, da mesma forma, né, que nós temos várias outras ações que estão em bom momento de compra, né? Nós já vamos falar um pouco sobre essa questão do Ibovespa, até porque nós não compramos Ibovespa, nós compramos empresas de maneira isolada e mesmo no curto prazo tem empresas aí que estão em tendências boas, né? A gente, semana passada, por exemplo, mandou uma compra na Tupi, na estratégia do rastreador. A Tupi está subindo da semana passada para cá, mesmo que no ano a tendência seja de baixa para Tupi, no curto prazo é uma tendência de alta. Então a gente tem que olhar caso a caso. Porém, nesse momento, não recomendaríamos compra, né, do Ibovespa aqui, justamente porque ele tem tudo aqui para continuar nessa tendência de baixa. Olhando para uma visão um pouco mais de médio prazo, vamos dizer assim, seria uma visão aqui de 12 meses a 24 meses e também para uma visão de longo prazo, é importante a gente usar indicadores fundamentalistas. Óbvio que ninguém vai usar um indicador como esse aqui, o PL, de maneira isolada, mas ele pode dar sinais, sim, né, se o mercado ele está caro ou barato, vamos dizer assim. Né? Em termos de PL, que é o preço-lucro, que mostra qual seria o tempo que a gente retornaria o nosso investimento, hoje o PL da Bolsa está em 5,4. Eu não me recordo, né, como eu comentei, de ter visto um PL mais baixo do que esse. Eu comecei a trabalhar, a investir no mercado ali a partir de 2003 para 2004, e o PL não estava tão baixo, nem na crise aqui em 2008, o PL esteve tão baixo como ele está agora, né? E quando a gente olha aqui o PL de 5 anos, fica ainda mais claro, né? Nós estamos aí no menor nível, inclusive considerando aqui o Covid. E se nós olharmos hoje a situação, né, macro, é uma situação bem mais tranquila do que aquela que a gente estava no Covid, quando estava tudo fechado. É óbvio que tem inflação, que tem juros, mas a gente não enxerga esse movimento ruim aqui nas empresas, tá? Então, olhando para esse indicador PL, que pode ser combinado com outros indicadores também, a Bolsa hoje está no nível mais baixo da sua história, pelo menos aqui da história recente, né? Vale a pena lembrar, tá, pessoal, que isso aqui que nós estamos vendo são todas as ações da Bolsa, tá? O histórico aqui de todas as empresas. E vale a pena ressaltar que o principal indicador da nossa Bolsa é o Ibovespa. E o Ibovespa ele representa em torno de 85% do total do volume da B3. Inclusive o pessoal separou para mim aqui aquelas ações e empresas que têm maior participação na B3. Então, para onde o Ibovespa vai, a Bolsa vai também. Tá? Lembrando que, claro, tem empresas que nem fazem parte do Ibovespa, né? É só um indicador de liquidez, mas que mostra primariamente, né, para onde o mercado vai como um todo. E o que nós temos aqui, né, pessoal? Nós temos as principais empresas, as que têm quase 70% de participação. Lembrando que só a Vale e a Petrobras têm 26%, né? Aqui considerando Petro 13,4%, Itaúsa e Itaú, BBDC 13,4%, só mais os bancos aqui são 13%, B3 4%, Ambev 3%. Então só essas primeiras aqui, dificilmente se elas subirem, o mercado não vai subir, né? Não quer dizer que todas as ações vão subir, mas a média o Ibovespa vai acabar subindo. Tá? E o que é importante a gente frisar? Que em termos de resultados,
Essas empresas aqui, a maioria delas divulgou bons resultados no ano passado e os bons resultados aqui eles devem continuar. A gente não pode esquecer que o momento de commodities é muito bom, é bom para a Petrobras, é bom para a Vale. Isso faz sim com que as empresas tenham uma perspectiva de lucrar mais. Além disso, em cenários de juros mais elevados, em cenário de inflação mais elevados, os bancos costumam performar bem também. E aqui nós temos Itaú, Bradesco, temos o BTG, né, que já tem mais aí 13, 14, quase 15% de participação. A B3 talvez tenha um resultado não tão positivo, mas o volume de investidores continua aumentando. No caso aqui nós temos o Banco do Brasil, então já vai para 17% ali mais, né, o setor bancário. A Ambev já divulgou resultados melhores, o volume está alto, apesar da inflação estar incomodando. O JBS deve divulgar bons resultados, assim como a Cosan. A VEG talvez sofra um pouquinho mais com a questão do dólar. Né? A Pivida tem que ver como é que vai ficar em relação a essa questão da Intermédica. A Gerdau ainda deve divulgar bons resultados, a mesma coisa a Suzano, mesmo com o dólar caindo, já dá uma melhorada ali na questão do endividamento. Equatorial tem divulgado bons números, talvez a Vibra aqui, que vai divulgar resultados mais fracos. E a Localiza deve divulgar bons resultados, né? Talvez a Vibra aqui, né, que inclusive perdeu um pouquinho de market share aí no primeiro trimestre, possa divulgar resultados um pouco mais fracos. Mas, no geral, o que a gente percebe? Né? Que a maioria das empresas estão bem e elas devem continuar bem. Né? A maioria delas estão com PLs em patamares baixos, em PVPs baixos, ROIs elevados, bastante coisa para melhorar aqui em termos de dividendos, e as empresas estão com muito caixa, né? Então isso favorece pagamento de dividendos e também tem essa questão aí da lucratividade das empresas que devem aumentar. Tá? Então quando a gente olha hoje essas empresas aqui, a expectativa que se o mercado não subir em termos de cotação, a gente sabe aí que tem várias questões que estão atrapalhando a questão do juro, inflação, principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui a inflação já é alta, a gente já está acostumado, o juro também, mas lá a gente pode ter uma alta maior dos juros, isso acaba impactando sim, pelo menos as cotações, se não tem um impacto em todos os negócios aí ao redor do planeta. Tem a questão da guerra, né, as commodities subindo, o petróleo que deu uma arrefecida agora, mas enfim, tem algumas coisas negativas aí no curto prazo. Tá? Porém, se as ações não subirem, os resultados trimestrais agora do primeiro trimestre de 2022 devem ser sim positivos. E o que vai acabar acontecendo, né, pessoal? Esse PL aqui, ele pode diminuir ainda mais. Não em função tanto da queda das ações, que continua, mas principalmente pela melhora dos resultados. Claro que algumas dessas empresas aqui podem não divulgar resultados tão bons até o final do ano, mas a maioria vai, principalmente quando a gente olha o setor bancário e o setor de commodities, e o mercado pode estar, claro, precificando uma piora para 2023, para 2024, que pode vir ou não. Tá? Isso aí vai depender do que for acontecer no futuro. Tá? Então a gente enxerga, sim, no médio prazo, um cenário positivo, né? Para quem compra hoje, mas a tendência até é que esse PL aqui ele caia um pouquinho mais, né? Além disso, né, pessoal, é importante frisar também que não adianta querer investir só quando as coisas estão boas, né? Ah, tá tudo bom, a expectativa tá boa, a economia tá bom, porque daí isso aí já passou, né? E dificilmente nós temos notícias boas, né? A gente não pode esquecer que notícia boa não vem de jornal, né? Eu lembro que talvez 2004, que foi o ano que eu vi mais de perto o mercado, comecei a trabalhar no mercado, comecei a investir mais. Foi um ano mais tranquilo, talvez por ter sido o meu primeiro ano, né, na Bolsa, né, de uma maneira mais aprofundada. Os outros anos sempre tem crise. 2005 teve mensalão, 2006 teve crise de commodities. O que não aconteceu de 2005, 2006 para cá? Tudo, né? Então, se a pessoa vai esperar um cenário bom, não tem, né, pessoal? Isso aí de ter crises e uma crise dentro da outra, isso aí faz parte do mercado. Não quer dizer que é positivo, não quer dizer que é negativo, isso é uma coisa que faz parte, e por isso que a gente tem que pensar na estratégia. A gente tem que pensar em estratégia que nos blindem, né, dessa questão da volatilidade de curto prazo, porque senão a gente vai ficar sempre naquela de estar na dúvida do que comprar, do que não comprar, e aí o negócio não vai funcionar. E justamente esse é o nosso trabalho aqui, ter estratégias que são objetivas e que vão apontar de maneira clara quando é bom para comprar, quando não é bom para comprar. Então, no curto prazo, o Ibovespa não é. Para o médio prazo, tem muita empresa boa. E antes de falar aqui da nossa visão de longo prazo, eu vou deixar para vocês o cupom de descobrimento. O pessoal pediu para postergar até hoje.
dá 25% de desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras, todas as informações aqui na descrição, assim como os nossos contatos. Já para uma visão de longo prazo, essa questão estrutural, e eu até gosto de pegar como exemplo aqui as nossas carteiras, ela é muito mais importante do que o momento, né? Então a gente vai procurar colocar empresas na carteira que consigam performar bem, né, ou consigam sobreviver em momentos de crise, tá? Que é o que a gente tem vivido hoje, principalmente em relação a essa questão de inflação. Então, o que nós evitamos colocar aqui? Primeiro, empresas que não conseguem repassar preços, né? Isso para a gente é uma regra, tá? Empresa que não consegue repassar preços sofre demais. E claro, pode ser que o cenário macro mude de uma forma com que a gente tenha que alterar alguma empresa da carteira. A própria empresa ela pode piorar ou pode aparecer uma oportunidade diferente. Lembrando que as nossas carteiras são todas diversificadas, então é importante que o investidor de longo prazo pense em diversificação, que ele pense globalmente também, né? As nossas carteiras têm tanto ativos brasileiros quanto ativos internacionais, e quando a gente fala em ativos internacionais, nós temos que pensar também em empresas brasileiras que têm negócios fora do Brasil. Com isso, a gente consegue trazer uma estabilidade maior para a carteira. Então, é evitar o que a gente chama de fake tech, evitar ter uma exposição alta em construção civil, evitar ter qualquer empresa de varejo, e principalmente essas companhias que não conseguem repassar preço. Com isso, a gente consegue performar bem em praticamente todos os cenários, mesmo que nós tenhamos sim uma queda da ação. Porque o problema para quem investe para longo prazo não é a ação cair. O problema é a ação cair pela piora do fundamento da empresa, porque talvez nunca vai dar chance da gente recuperar, né? Então, cuidar muito com essas empresas aí sem histórico, empresa que não gera caixa, empresa que está queimando caixa, tem empresa que está na bolsa aí que infelizmente não vai sobreviver se a taxa de juros e inflação continuar elevadas aí durante mais tempo, né? Lembrando que as nossas carteiras aqui, elas são de baixo giro, 10 minutos por mês o investidor consegue manter elas atualizadas, e temos carteiras aí de diferentes características, crescimento, dividendos, micro e small cap, e a carteira Thiago Prux, né, que é uma carteira que tem uma visão global. Então, olhando para os ativos da carteira, a gente está numa situação bastante confortável, né? Tem empresas aí que, se o investidor quiser, ele pode dar uma incrementada maior nesse momento, como o setor financeiro, empresas de seguro, as empresas do setor elétrico também, né? E as exportadoras, porque mesmo com essa queda recente do dólar, a nossa visão é a mesma desde 2017, a gente continua acreditando no dólar forte. Dólar forte para a gente acima de 4,30, 4,50, a gente fala isso desde 2017. Então, com isso, a gente consegue sim manter uma carteira bem diversificada. E olhando para as empresas, tá, pessoal? Tem muita empresa que vai divulgar resultados bons esse ano, tem muita empresa que vai divulgar resultados bons também no ano que vem. Hoje o patamar de preço está muito barato, né? Então, o PL ali da Bolsa realmente dá um indicativo que a Bolsa brasileira está muito barata e as oportunidades estão aí. Se vai continuar caindo, se vai subir, para o longo prazo isso aqui é uma questão secundária, né? O principal é aproveitar essa oportunidade e conseguir comprar essas boas empresas aí com preços atrativos e, claro, para quem tem caixa aí, gastar o caixa com parcimônia, tá? A gente não fez mais nenhum aviso aí de alocação de caixa, né? Mas quem tem um caixinha ali e quiser aproveitar esse momento para compras, realmente está bastante interessante, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!